Eu morava com a minha avó paterna. Eu tive uma infância bem difícil, porque os meus pais se separaram, e aí eu não tinha contato com a minha mãe. Então eu fui criada com a minha avó paterna. Eu só tinha uma aposentadoria. Então eu vendia doces, eu vendia gel de fazer massagens, vendia perfumes, vendia várias coisas para poder ajudar. E o meu pai, ele morava com a gente, assim, entre aspas, né? Porque ele tinha muito problema com bebida e só aparecia de vez em quando. E quando aparecia, muitas das vezes era bêbado e agredia a gente, batia. A gente ia parar em delegacia, em conselho tutelar e tudo foi por água abaixo. Aí a gente teve uma infância bem difícil mesmo, de passar necessidade. Eu lembro que teve um tempo que a gente passou uma semana comendo pé de galinha porque era mais barato. De verdade, assim, sabe? Tipo, era 50 centavos o quilo. E aí, como meu pai gastava tudo na bebida, então era o que tinha. Mas para mim era o melhor pé de galinha da vida, sabe? Porque a gente tinha comida para comer, então a gente dava graças por isso. Mas eu ficava mais revoltada porque eu via no meu pai, assim, condições de dar uma vida melhor pra gente e ele não se importava muito. Aí a minha avó muitas vezes ela não se posicionava em defender eu e a minha irmã, então com 16 anos eu saí de casa e fui morar sozinha e levei a minha irmã. E aí eu trabalhava de babá do lado desse kitnet que eu aluguei para morar com a minha irmã, menor de idade. E nisso eu tinha um namorado, meu primeiro namorado, desde os 15 anos e meio eu comecei a namorar com ele. E com isso, logo de repente eu tive uma gravidez precoce, né? Eu engravidei com 17 anos e passei por tudo isso. Então, teve uma época da minha adolescência que eu fui morar com uma tia e para ajudar dentro de casa, eu deveria, acho que ter uns 13 para 14 anos. Eu vendia cheiro verde na feira de manhã cedo para ajudar. À tarde eu estudava e como ela tinha também um espetinho na praça, eu saía da escola e ia direto para esse churrasquinho para ajudar ela e só saía de lá tipo meia-noite, 1 hora. Ainda depois disso arrumei um outro emprego de doméstica, eu deveria ter essa idade, 14 anos. E eu trabalhava lá nessa casa, então de manhã eu fazia esse serviço, à tarde eu ia para a escola e à noite ia vender churrasquinho com a minha tia. Então era uma rotina muito dura. Às vezes eu me perguntava, meu Deus, mas por que comigo? Eu sempre tive a mentalidade assim que a educação transforma. Então eu priorizava de certa forma também os meus estudos, às vezes eu ia dormir tarde, né, estudando, mas prejudicou muito porque muitas vezes eu ia para a escola com sono, dormia na aula, devido ao cansaço do trabalho, né, durante o dia. Quando eu estudava à noite e trabalhava durante o dia era assim. Então eu dormia, às vezes eu faltava, as minhas notas eram baixas e com isso eu às vezes perdia conteúdo, não tinha tantas amizades também porque o tempo não deixava, né? Não tinha tempo para nada. E com isso eu fui me tornando uma pessoa mais fechada também. Perdi a minha infância, a minha adolescência, até porque como eu fui criada sem a minha mãe, e eu tenho uma irmã mais nova do que eu, então eu quis ser a mãe dela, eu quis fazer papel de mãe para que ela não sofresse tanto como eu. E com isso eu fui amadurecendo precocemente, tanto que hoje eu tenho uma mente assim que todo mundo acha que eu tenho mais idade. Então eu acho que eu deveria, como vários jovens, né, tem o seu tempo, tem a sua adolescência ali, brinca, sai, vai pra festa, ou então tem amizades para dormir em casa. Eu nunca tive isso, então eu perdi toda essa adolescência, toda a minha juventude em prol do trabalho. Por um lado foi bom porque hoje em dia eu estou sabendo lidar com situações que talvez se eu não tivesse passado por tudo isso eu não saberia lidar. Hoje em dia eu estou sabendo lidar com situações, né, de montar uma empresa, de abrir meu próprio negócio, de lidar com pessoas, de ser profissional, de ser tudo isso. Tenho uma filhinha, hoje em dia ela tem 5 aninhos de idade. Eu quero ensiná-la dentro de casa como ser, como ajudar, como trabalhar, mas trabalhar de verdade eu quero que ela comece com os 16 anos, como a lei determina. Eu não quero que ela passe por tudo isso, levar toda essa carga, até porque hoje em dia eu trabalho para isso, para dar uma vida melhor para ela focar nos estudos, porque talvez se eu tivesse a oportunidade de só estudar, hoje em dia eu estaria bem mais adiante.